Glória a Deus. Queridos irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos permite estar aqui com os irmãos esta noite, para juntos nós podermos... Me dá só um pouquinho de retorno, por favor. Glória a Deus. Som, ei, som, oi. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, obrigado. Eu quero já nesta oportunidade agradecer a Deus primeiramente, ao pastor Hudson, pela confiança por emprestar sua tribuna esta noite, a minha esposa, que me acompanha, e meus amigos, Luciano e Renata. Que Deus abençoe vocês e os irmãos que nesta noite estão conosco. Eu queria ler com os irmãos um versículo da palavra do Senhor que está em Deuteronômio, capítulo 28. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 1 apenas. Culto este denominado, ou culto de recordação nesta noite, onde vamos lembrar do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e todos os hinos, tudo que aconteceu aqui esta noite, nos levou a esta palavra, e realmente o Senhor está conosco. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Pai, nós te louvamos nesta noite e glorificamos o nome do Senhor Deus. Agradecidos nós somos pela tua bondade, pela tua misericórdia, por nos presentear com mais um dia ímpar em nossas vidas, porque o melhor lugar, ó Deus, é estar na tua casa, na tua presença, ajuntados com os teus, a qual o Senhor tem comprado, tem lavado, tem remido, tem sustentado de pé. Nós te louvamos nesta noite e agradecemos por receber o nosso culto no nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, queridos irmãos, não serei extenso, visto que é noite de celebrar a ceia do Senhor, mas eu venho falar de fidelidade, irmãos. Os hinos sugeridos, não é que nós combinamos não, tá? Eu e minha esposa, nós não combinamos. Nós não combinamos, Deus é testemunha que nós não combinamos. Mas durante a semana, e eu fiquei sabendo hoje também pela manhã que era culto de ceia, quando o pastor me mandou a mensagem, dizendo que era culto de ceia nesta noite. Mas nós vivemos dias trabalhosos, vivemos dias difíceis, dias muitas vezes que nós, que dirigimos igrejas, nos perguntamos ao Senhor: Senhor, vai dar certo? Nós vamos conseguir romper e vencer do outro lado? Porque pregar um evangelho, irmãos, como ordenança que o Senhor nos deu de ir e pregar o evangelho a toda criatura, se está tornando cada dia mais uma tarefa muito árdua, visto que se abre porta todos os dias para tentar não defender a fé, mas tentar banir e moldar-se ao jeito ideal de cada pessoa, para poder atrair multidões e encher casas e mais casas. Mas quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, nós vemos um Deus muito fiel e justo, por sinal, tão justo que Ele nos permite plantar, Ele nos permite semear, Ele nos permite lançar e também nos permite colher tudo aquilo que nós plantarmos, tudo aquilo que nós semearmos, tudo aquilo que nós lançarmos. Nós não podemos esquecer que a fidelidade de Deus se baseia nisso, em sua justiça, a ponto de nos permitir plantar o que nós quisermos, semearmos o que quisermos, sabendo que um dia nós teremos que colher tudo aquilo. Pois bem, os irmãos são conhecedores da palavra e sabem que Deus, ao tirar o povo de Israel de um cativeiro, Ele chama um homem onde seria o grande legislador da nação, um homem que até hoje rompe
os milhares de anos, e nós sempre estaremos falando de Moisés. A próxima geração depois de nós, se Jesus não buscar a igreja, vai estar falando de Moisés, porque é um ícone da igreja, é um ícone da palavra, é alguém que plantou e semeou aquilo que Deus ordenou. E numa dessas, nós encontramos com o livro de Deuteronômio, onde Deus fala sobre as bênçãos que deveriam correr atrás do povo. Existe uma diferença muito grande em nós corrermos atrás da bênção e a bênção correr atrás de nós. Mas para eu poder falar de fidelidade, irmãos, eu escolhi um texto que não é aqui, eu só li aqui para que os irmãos entendam o que nós vamos falar. Lá em 2 Crônicas, eu vou falar com os irmãos de um rei chamado Josafá. Eu tenho certeza que muitos aqui já conhecem a história de Josafá e entende e vai entender talvez esta noite o que a tua fidelidade vai fazer com a tua vida. O que ser fiel ao Senhor proporciona aos seus servos. É um domingo à noite. Muitos gostariam de estar aqui nesta noite, gostariam, mas já não encontra forças em si mesmo. Porque é muito fácil nós colocarmos uma roupa enquanto estamos de pé na presença do Senhor e caminharmos para um templo, para uma reunião como esta. Mas é muito difícil, irmãos, quando nós tomamos uma rasteira. Então muitos nesta noite que não estão aqui, que talvez já congregaram com os irmãos, talvez os irmãos falem, eu estou sentindo falta daquele irmão. E talvez até pensem assim, mas aquele irmão não quer mais, ele quer sim. Ele só não tem encontrado mais força para poder estar caminhando. Então aproveita a oportunidade que você ainda tem e seja fiel. Mas para falarmos de Josafá, nós vamos falar de Asa, seu pai, primeiro. Porque quando Asa ele recebe o trono, ele herda o trono, ele foi um homem muito fiel. A fidelidade conta muito, irmãos. Quando Jesus ele fala para os discípulos assim, só vão conhecer vocês como discípulos se vocês realmente cumprir os meus mandamentos, guardar a minha palavra. E Asa, ele toma posição diante do Senhor. Os irmãos sabem que o reino estava dividido, Judá e Israel. Reino do norte, reino do sul. E Asa, ele recebe uma missão do Senhor, ele toma o trono, um trono idólatra, um país que estava na idolatria, um país onde toda esquina tinha um altar diferente, não é diferente do mundo atual, onde temos 365 dias, e só nós não encontramos um dia determinado para Jesus, o dia de Jesus, mas encontramos um dia para cada tipo de santo, para cada altar que se levanta, e assim estava Judá. E quando Asa ele recebe o trono, ele coloca no seu coração ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. E quando ele coloca no seu coração ser fiel a Deus, o Senhor se agrada daquilo. Se você ler, você vai ver que ele sai para batalhas e vence. Ele começa a derrubar todos os altares que tinha ali. Ele restaura o culto ao Senhor. Coisa que tinha sido banido de dentro do arraial de Judá. Ninguém mais cultuava a Deus, ninguém mais se importava. Ninguém mais dobrava o joelho para falar com o dono realmente da vida do homem. E Asa, ele restaura isso. Ele restaura o culto. Ele restaura a palavra. Porque a igreja, o que mantém uma igreja é palavra, palavra, palavra. A Bíblia é palavra, irmãos. Eu não vim aqui doutrinar ninguém, não, tá? Não venha, por isso temos um pastor aqui para isso. Eu só estou dizendo aos irmãos que o que mantém a tua vida de pé é palavra. Porque é dentro da palavra que nós entendemos os preceitos. É dentro da palavra que nós entendemos o caminho. É dentro da palavra que nós vamos entender o que Jesus fez por nós. Sem palavra nós não entendemos nada disso. É dentro da palavra que nós restauramos a nossa vida. Não é verdade? Mas no decorrer dos anos, eu quero entrar para Josafá. Quando Asa começa a fazer tudo isso, ele ganha um filho, que é Josafá. A importância da nossa fidelidade como pais. Os nossos filhos precisam nos ver orando. Os nossos filhos precisam nos ver lendo a palavra. Os nossos filhos precisam a gente ver sendo fiel aí ao templo. Coisa que nós estamos arrancando de nós, não entendendo que a geração que virá depois de nós são nossos filhos, e eles precisam ver isso em nós.
Precisa. Eles precisam olhar para nós, queridos, e ver em nós fidelidade ao nosso Deus. Josafá cresceu vendo o pai dele sendo fiel. Ele era um rei. E como rei, ele tinha poder para tudo. Mas o que eu acho interessante é que posição na presença de Deus não conta nada. Posição não conta nada na presença de Deus. Mas chega o dia de Asa deitar-se à sepultura, como vai acontecer conosco um dia. E qual legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Os nossos filhos vão seguir os nossos passos na presença do Senhor? Ou nós estamos criando filhos para amanhã não conhecer o Deus que nós pregamos aqui esta noite? Isso é muito importante, é uma reflexão muito importante para nós, que somos pais. Eu deixei minhas 2 filhas. Por que eu não pude trazer elas? Porque elas têm os compromissos delas na igreja. Elas têm os compromissos delas onde a minha menina toca. A minha menina é líder do louvor. A minha menorzinha, de 13, é líder das crianças. É ela que faz a mídia da igreja. Então, nós deixamos os nossos filhos já incumbidos de alguma missão. E nós precisamos olhar para esta palavra desta noite. Entender que fidelidade, irmãos, gera fidelidade. Compromisso gera compromisso. Autoridade gera autoridade. E os nossos filhos serão aquilo que nós estamos mostrando para eles o que nós somos. E Josafá seguiu os mesmos passos do pai. Josafá continuou quebrando os restos dos altares que ainda tinha na cidade, restaurando ainda mais o culto ao Senhor. E o interessante é que a Bíblia fala que eles estavam em paz. Paz para crente é muito bom, mas tem que tomar cuidado com a paz. Porque quando nós estamos muito em paz, pastor, nós procuramos problema para nós mesmos. Não é assim que acontece? Quando você está com muito dinheiro no bolso, quando as suas latas estão todas cheias, quando você está com o melhor carro, muitos se esquecem daquele que nos proporciona ter tudo isso. Muitos se esquecem, eu falo porque nós convivemos com pessoas assim, que quando está tudo numa bonança muito boa, se esquece de cultuar. Já não quer mais ter aquele compromisso de estar na casa do Senhor, ajuntado. Alguns usam algumas coisas que falam assim, não, mas eu na minha casa consigo servir a Deus, coisa que é muito difícil. Muito difícil, a correria do dia às vezes nos tira o tempo até para pegar na palavra. A correria do dia, quem é pai, quem é mãe sabe. Ah, mas eu sou uma mulher do lar. Mas você não para 1 minuto do seu dia, mesmo sendo do lar. Talvez o seu esposo saia às 6 da manhã, chega às 6 da tarde. E quando ele chega, ele quer o quê? Tomar um banho e fazer o quê? Assentar em um sofá. Daqui a pouco ir dormir. Mas nós precisamos lutar contra isso nos dias de hoje. A tua paz não pode tirar o seu desejo de cultuar. A tua paz que você está tendo não pode tirar a vontade de você estar na presença do Senhor. Porque quando estava tudo muito bom, Josafá resolveu fazer uma aliança com Acabe. E todo mundo sabe que Acabe era um homem que tinha se juntado com uma mulher que era muito idólatra. Uma mulher perseguidora de profetas. Uma mulher que gostava de matar os homens que pregavam a palavra. Então ele resolveu fazer aliança com este povo. Ele foi avisado que não era para fazer, mas ele estava em paz. Mas Josafá era um homem que amontoava sobre si. Ele amontoava. Ele era um homem que orava, um homem que buscava, um homem que jejuava, um homem que se entregava. E mesmo fazendo esta aliança com Acabe, queridos, no momento mais difícil da vida dele, ele não perdeu o que ele tinha com o Senhor. E é onde eu quero pregar com os irmãos esta noite. Porque o versículo de número 17, do capítulo de número 20, de 2 Crônica diz assim, nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai e está em pé,
e vede a salvação. Eu estou com um probleminha de ler, irmãos. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E se eu perguntar aqui esta noite, quantos têm problemas? Se eu perguntar aqui esta noite, o que tem passado na tua vida? Tem problema, querido, que a posição não resolve. Tem problema que o dinheiro não resolve. Tem problema que a medicina não vai resolver. Tem problema que somente o seu joelho no chão vai fazer que Deus se levante do trono, se coloque de pé e resolve para você. Existem coisas que homem nenhum consegue dar jeito. Que homem nenhum. E o mais interessante é que eu estou falando de um rei, um homem de posição. Um homem que tinha súditos, exército. Ele mandava, ele não pedia, ele disse, vai. E aqueles que estavam com ele tinham que ir. Quem trabalha às vezes passa por isso, não passa? Às vezes pega encarregados ruins, pegam pessoas, gerentes chatos, pessoas que não têm escrúpulo nem moral e quer te tratar como se você não fosse ninguém. Então tem pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Josafá era assim, ele mandava. Ele tinha poder para mandar, ele tinha o cetro na mão, ele tinha uma coroa na cabeça, ele tinha um trono onde ele chegava e podia sentar e dizer, o reinado é meu, o reino aqui me pertence. Mas em um dia de paz, chega alguém correndo no palácio e disse, olha, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar, ó rei. Está vindo aí uns exércitos contra nós. E são muitas pessoas, nós não temos condições de combater contra eles. Aleluias. Está vindo um exército enorme. E talvez no coração daquele informante, ou até mesmo do rei, ele pensou, nós vamos ser eliminados da face da terra. Aleluia. Mas Josafá conhecia a palavra. Eu vou falar novamente, Josafá conhecia a palavra. E quem só fica com medo quem não conhece o Deus que serve. Só teme aquele que não conhece a palavra. Quem sabe nesta hora ele lembra da promessa. Porque existe uma promessa que está sobre você, que Jesus te fez. A promessa mais valiosa da tua vida é, eis que estou convosco todos os dias. E para quem foi chamado não tem derrota. Para quem foi comprado, meu querido, não tem exército que pode se levantar. O inimigo da tua alma tem que pedir permissão para poder se levantar contra você. Não existe derrota para um servo fiel a ele. Não existe. Se junta 3 povos. Os filhos de Amon, está no versículo 1. Os filhos de Moabe e mais alguns que subiram. Quando Josafá fica sabendo, o que me interessa nessa mensagem, pastor, é que quando Josafá fica sabendo, ele não manda chamar o exército, não. Ele dá uma ordem, apregou a um jejum. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra, ele sabia quem podia se levantar do trono para resolver o problema dele. Apregou a um jejum nesse negócio aí todo. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida que está aqui nesta noite, eu nem te conheço. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu vim um sábado e hoje eu estou aqui novamente. Eu não te conheço, mas eu te digo uma coisa, se você dobrar os seus joelhos, tirar um dia da sua semana para fazer um jejum, não tem problema na justiça que fica parado. Não tem enfermidade na tua vida que não vai ser curada. Não tem. Não tem filho desviado.
não tem marido fora da presença, não tem esposa dando problema. O que importa é como você vai enfrentar este problema. É como você enfrenta o problema. Josafá podia falar: chama o exército, manda armar todo mundo, traz as espadas, traz os escudos, traz tudo que tiver aí, traz os carros, os cavalos, vamos descer contra esse povo. Não, apregou a um jejum. E vamos consultar aquele que pode falar conosco. Aleluia. Você já conseguiu ouvir a voz de Deus nesta noite? O Senhor está falando de fidelidade desde o começo do culto. Deus não está falando de outra coisa, está falando: seja fiel. Se você for fiel, eu serei fiel. Se você for fiel, eu vou resolver, eu vou solucionar, eu vou me levantar e vou resolver a tua casa. Aleluia. Então o profeta, irmãos, depois da oração de Josafá, e manda eles fazer uma coisa: louva. Só louvar. E quando você chega no versículo de número 22, você vai ver. Imagine você, um exército, um arraial inteiro parado lá embaixo. Eu quero conjunturar com você esta noite sobre isso. Porque às vezes a gente lê e não consegue entender. Tinha um exército, irmão, armado até os dentes. E lá em Judá tinha um povo de joelho dobrado. Existe uma diferença com que arma eu vou enfrentar o meu problema. Bater no peito, eu vou. Lembra de Davi? Ó, você vem contra mim, com espada, com pau, com escudo, mas eu vou contra ti. Eu te enfrento no nome do Senhor dos Exércitos. Existem armas e armas. Você lembra de Sansão? Não tinha mais visão, não tinha mais olhos, mas tinha voz. A tua voz faz toda a diferença no problema. A fonte que jorra de você faz toda a diferença. Está escrito, Tiago disse: não pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte. Não adianta no domingo eu ser mansinho e no momento do meu problema eu ser valente demais com as minhas armas. Não, eu preciso dobrar o meu joelho e dizer: Pai, como eu vou enfrentar esta situação? Ei, maravilhoso Jesus! Como eu vou enfrentar este problema? Eu costumo dizer que todo mundo tem um hino. Todo mundo tem um hino, pastor. Tem ou não tem, queridos? Aquele hino que vai lá na sua alma. Aquele hino que você louva e você sente o Espírito de Deus se aproximar. E muitas vezes colocar a mão no teu ombro e falar: filho, eu estou contigo ainda. Eu ainda não te larguei, eu ainda não te abandonei. Todo mundo tem este hino para louvar. Maravilhoso Deus! Eu não sei os irmãos, mas eu sinto a graça, a presença, o mover do Espírito em nosso meio, e Ele está falando conosco. Este problema não é teu. Este problema não te pertence mais. Pastor, ainda não foi resolvido. Muitas vezes é o jeito que você está lutando contra este problema. Aleluias. Aleluias. E aqui nós encaminhamos para o final, irmãos. Tem uma ceia para ser celebrada esta noite. E eu quero fazer uma pergunta: como você tem enfrentado o teu problema? Pastor, eu não estou tendo problema nenhum. Que bom. Mas faça como Josafá. Se você está em paz, ore. Se está tudo bem, ore. Porque o dia mau chega para todo mundo. Não existe crente aprovado sem provas. Não existe aprovação sem provação. Tem problema adormecido, que muitas vezes é despertado para testar a sua fé. Você sabe quem eram os moabitas e os amonitas? Um povo que saiu lá de Ló, quando as suas filhas
coabitaram com ele. Olha onde ficou esse povo, queridos. Quando Israel sai do Egito, Deus fala, não, esse povo aqui você não vai matar agora não. Corta, volta e passa pelo outro lado desse povo vivo. Olha onde já estava a história lá na frente. Um problema que ficou lá atrás foi ressuscitado para provar a fé deste homem. Então talvez tem problema que você está pensando está adormecido. E quando ele despertar, depende do jeito que você vai estar para você enfrentá-lo. Eu não sei qual é o problema que você trouxe esta noite. Eu não sei o que te acompanhou até aqui esta noite. E como eu disse, eu não sei nem se você tem problema esta noite. Eu sei que eu tenho. O importante é como eu vou combater. Mas a palavra é: parai, está em pé. Joga as tuas armas fora. As tuas armas humanas não vão servir para te ajudar. As armas humanas não vão servir para te curar. As armas humanas não vão servir para te sarar e nem para te salvar. Começa a usar as armas espirituais. É teu joelho, é tua boca no pó, é tua voz louvando e adorando a Ele. Diz para Ele: Pai, eu não aguento, eu não tenho força, eu não tenho poder, mas eu creio que o Senhor é o Deus que se levanta do trono e me ajuda a passar pelos problemas que estão vindo contra mim. Eu sei que os irmãos ficaram muito de pé, mas você pode ficar um minutinho só comigo de pé nesta noite. Porque depois de tudo isso, Josafé mandou trazer a bateria, o violão, o cavaquinho, o tamborim. Traz tudo que é instrumento e começa a louvar. E começa a louvar. E começa a louvar. Enquanto você louva, Ele visita a tua casa esta noite. Enquanto você louva, Ele pega o teu problema e diz: a partir de hoje esse problema é meu. Esse problema é meu. Incansavelmente Santo, Santo. Um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim. Aleluias. Viu de importância. Você já parou para pensar nisso? Ele nem te perguntou como você estava. Ele simplesmente disse: venha. Então me toca. Aleluia. Com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui. Aleluia, Deus. Estou disponível. Recebe a presença dEle. Sinta a glória dEle em tua vida. Deixa a presença inundar a tua alma nesta noite. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Os teus problemas não são mais teus. Ele está tomando posse de tudo que você trouxe para entregar a Ele esta noite. Para o Deus amado, se me deste unção para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Eis-me aqui, estou disponível. Tem uma presença real do Senhor. Seja renovado esta noite. Seja batizado esta noite. Seja curado esta noite. Seja transformado esta noite. Seja impactado em nome de Jesus. Envia-me. E como dizer não para
o teu chamado, se me deste unção, para ser usado para tua glória. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja nesta noite. Cada um que veio aqui esta noite, ó Deus, o Senhor conhece no secreto. O Senhor conhece no escondido. O Senhor sabe o tamanho do problema da adversidade. O Senhor sabe qual leão foi morto esta semana para que a tua igreja se reunisse aqui esta noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, tua palavra foi pregada. E aquele que tomou posse dela nesta noite, Pai, eu sei que o Senhor está pegando o problema, o Senhor vai dar solução. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a tua noiva nesta noite, Pai, no nome do Senhor Jesus. Somente pra tua glória.